Veja o que a Gleice Mara de Freitas, representante da UPA Zona Norte, Maringá, diz sobre as melhorias pós-implementação do projeto Lina UPA 2. UPA Zona Norte, a Gleice, UPA Zona Norte, é isso, né? Isso. Vamos lá. Ó, adorei seu quadro lá no fundo, tá? Mas outra hora a gente fala disso. Começa então a sua apresentação. Se tiver apresentação, você pede, a gente passa os slides, tá bom? Pode começar. Okay. Você mesmo vai passar a apresentação? Não sei. Ok, já está aí. Um minutinho, falando direto de norte, né, da UPA Zona Norte, Maringá, Paraná. Isso. Gleice. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Gleice, eu sou enfermeira da UPA Zona Norte de Maringá. Pode passar para o próximo slide. Então, Maringá é um município do Paraná, fica localizado na região norte do Paraná, é a terceira maior cidade do estado. Tem uma população aproximadamente de 430 mil habitantes, e a nossa UPA, a UPA Zona Norte, ela é uma UPA de porte 2. Ela tem uma estrutura bem pequena, porém o nosso atendimento, o nosso volume de atendimento é compatível com uma UPA porte 3. Então, nós fazemos atendimento clínico, não temos atendimento de pediatria nem ortopedia, temos 18 leitos de observação e 3 leitos em sala de emergência, que são sempre insuficientes. Temos uma média de atendimento calculado desse ano, né, de janeiro a setembro, de 424 pessoas por dia. Dentro desse volume de atendimento, nós temos a maioria dos pacientes classificados como verde. Então, nesse período, 79% do nosso atendimento foi de pacientes verdes, seguido aí dos pacientes amarelos e as outras classificações com um volume bem menor. Pode passar para o próximo slide. Então, a nossa realidade lá da UPA, quando soubemos da participação desse projeto e tal, todos desconheciam o tema Lean, a metodologia. Então, foi uma participação do workshop que aconteceu em abril, em Londrina, que nós começamos a ter familiaridade com esse tema, né? Essa vinda do projeto para a nossa UPA aconteceu concomitante a uma mudança estrutural da unidade na gestão. Então, bem nesse período, houve mudança de direção, houve mudança de desvinculação da direção da unidade de atendimento para criança, que era vinculada à nossa. Então, a vinda do projeto veio bem a calhar com as expectativas que as novas pessoas estavam entrando de melhoria, de fazer coisas diferentes para realmente melhorar a unidade. A gente tem uma unidade com uma característica de superlotação, de acúmulo de pessoas e tal, apesar do nosso levantamento mostrar que o nosso loss em junho não era tão alto, mas a gente sabe que em outros momentos ele já foi bem mais alto. Então, esse início desse projeto veio bem a calhar. E daí, em junho, que a gente começou com as atividades mesmo, com a vinda da tutora Mariane, que veio para nos ajudar. Pode passar para o próximo. Então, em junho que nós começamos a nossa medição, que foi uma das primeiras dificuldades que tivemos, porque temos o sistema de prontuário eletrônico, porém bastante falho, que não nos permite relatório, não nos permite avaliar o tempo, não nos permitia avaliar o tempo que o paciente permanecia dentro da unidade. Então, nós precisamos fazer isso de forma manual, né? Então, foi uma coisa que demandou um tempo. Então, nossa avaliação em junho, a gente tinha um loss de 2 horas e 38 minutos, um tempo de classificação para classificação de risco de 22 minutos, um tempo de porta médica de 1 hora e 39 minutos. E nós não tínhamos nada com relação à participação do usuário, manifestação de satisfação do usuário. Então, o nosso objetivo no início do projeto foi reduzir em 20%, né, o tempo de atendimento desses pacientes, principalmente dos pacientes verdes, que é a nossa maior procura, e implantar algum método de humanização. Então, a gente escolheu como método a reativação do conselho local, que já existiu anteriormente, porém estava desativado,
que é o canal de comunicação, né, entre o serviço e os usuários. E também da implantação de um método de avaliação de satisfação do usuário, que também não existia nenhuma forma do funcionário se manifestar. Pode passar. Então, aqui são as diversas ferramentas que nós utilizamos, né? Vou colocar só destaque, que foi o que fez nós enxergar principalmente aonde estavam os nossos gargalos, que foi o fluxograma de espaguete e o VSM, que como a gente tem uma unidade cheia, a gente vinha com uma cultura de que não tinha nada para fazer para melhorar, porque a unidade era pequena e tal. Então, a gente pôde observar quais eram esses gargalos com esses instrumentos, com algumas dessas ferramentas, e focar naquilo onde estava acumulando mais paciente, onde estava deixando o nosso corredor mais cheio. E foi mediante isso que veio a ideia da implantação do Fast Track, né? Pode passar para a próxima página. Então, nós colocamos 57 boas práticas, né? Dentre elas, vou destacar as que foram mais importantes, né, que foram as com relação à mudança de fluxo mesmo do paciente dentro da unidade, que fez dar uma esvaziada nos nossos corredores. Então, a gente mudou o fluxo de paciente dentro da unidade para acesso das ambulâncias, que era bem estranho. A gente mudou o fluxo de atendimento do COVID, como houve uma diminuição importante da procura desses pacientes, né, a gente conseguiu otimizar esse serviço. A gente implantou um controlador de fluxo médico para estar direcionando melhor conforme a classificação dos pacientes e agilizando esse atendimento. Implantamos rotina de reuniões entre as categorias que não existiam e implantamos uma sala de pós-consulta que fez uma grande diferença no nosso atendimento, porque o paciente ele ficava muito perdido dentro da unidade, às vezes ele esperava muito tempo para fazer procedimentos rápidos, como a administração de uma medicação intramuscular. Então, com a sala de pós-consulta, que não existia, a gente conseguiu agilizar alguns atendimentos e direcionar melhor esse paciente para os setores que ele precisava percorrer. Também otimizamos o manejo do paciente, por exemplo, unificando a coleta de exame, a sala de medicação injetável, a sala de hidratação. Então, a gente diminuiu uma etapa que o paciente precisava percorrer dentro da unidade e uniu a uma segunda etapa que ele precisaria passar. Então, a gente fez essa otimização. Então, essas duas últimas pequenas mudanças fizeram uma grande diferença no nosso fluxo de paciente dentro da unidade. Pode passar. Então, como resultado, a gente teve, então, essa reativação do conselho local. As reuniões estão acontecendo mensalmente, onde a gente pode reportar a avaliação que os usuários fazem e dar essa voz para o usuário. A implantação do Fast Track, que foi essa questão da mudança das salas que eu comentei, a avaliação do usuário, né, que foi implementado, e a execução dos 5S também, que foram realizadas nos setores, que a gente também já apresentou, observou uma melhora. Pode passar. E para concluir... Ai, meu Deus. Então, só os nossos resultados. Então, houve uma redução de 20% do nosso loss. Ele não era muito grande, mas mesmo assim conseguimos reduzir 20%, 50% no tempo de classificação de risco e 13% no tempo porta-médico. E ainda conseguimos implantar o conselho local. E maravilha. Como umas fotinhas de como do antes e depois, e assim, como conclusão é de que a mudança ela é possível. A gente precisa dessa provocação, da cultura da mudança, que não é fácil, precisa sensibilizar a cada dia os funcionários, os colaboradores, para que essas mudanças elas realmente se perpetuem e sigam, né? Para melhoria do serviço sempre. Sensacional, parabéns a todos. Agradecer muito a vocês, professor Calado, agradecer muito a nossa tutora, Mariane, à Universidade Federal Fluminense e ao Ministério da Saúde. Nós é que agradecemos a essa equipe maravilhosa, a essa UPA. UPA Zona Norte, Maringá, Paraná, e parabéns pelo conselho local ativado. Nota 10. Um abraço.